Nossas primeiras palavras são para você, que está sempre conosco todas essas noites. É bom estarmos juntos aqui de novo. Nós estamos iniciando agora mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. E, como sempre, nós iniciamos esclarecendo que elas são baseadas nos dois livros principais da doutrina, no Livro dos Espíritos e no Evangelho. E hoje nós estamos tratando de um tema do Livro dos Espíritos, com Valdenir Cruz. Valdenir Cruz é nosso companheiro de ideal espírita. Ele faz parte, ele é integrante da Fundação Paulo de Tarso, da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos pedir ao nosso companheiro Valdenir as saudações iniciais para nós. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos amigos do Lar de Teresa. Muito obrigado pelo convite ao trabalho. É sempre muito bom estar aqui. Estamos à disposição para o nosso trabalho na Seara do Mestre. Obrigado, então, Valdenir. Vamos fazer a nossa leitura, a nossa página de afinização, e nós nos preparamos para a reunião de hoje. A nossa página hoje é uma página do Dr. Bezerra de Menezes, psicografia de Chico Xavier, e tem o título Diante de Tudo, né, do livro Caminho Espírita. Vamos lá, vamos ler juntos. A página diz o seguinte: diante de tudo, estabelece Jesus para nós todos uma conduta básica de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas do caminho da vida. Assim, a sombra é a caridade da luz. A ignorância é a caridade do ensino. A penúria é a caridade do socorro. A doença é a caridade do remédio. A injúria, caridade do silêncio. A tristeza, a caridade do consolo. A azedume, caridade do sorriso. A cólera, caridade da brandura. A ofensa, a caridade da tolerância. O insulto, caridade da prece. O desequilíbrio, caridade do reajuste. A ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo, e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Bezerra de Menezes. Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial, todos juntos, apesar de separados fisicamente, unidos pelo nosso pensamento, pedindo ao nosso Mestre Jesus, Mestre querido, uma vez mais nos reunimos aqui em seu nome. E uma vez mais, Mestre, nós lhe pedimos as suas bênçãos para essa nossa reunião, que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Nós sabemos o quanto importantes são os seus ensinamentos na nossa vida, nas nossas decisões, nesses compromissos que temos aqui, mais uma vez, quando encarnados. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, agradecemos aos benfeitores da nossa casa, agradecemos a Ti, em especial a Deus, nosso Pai, que nós agradecemos por essa oportunidade. E pedimos para o nosso companheiro Valdenir as nossas vibrações, para que tenhamos melhor aproveitamento nessa nossa reunião. Que assim possa ser, graças a Deus. Valdenir, a palavra é sua. Ok, obrigado, Ricardo. Nós vamos conversar um pouco, como lembrou aí o Ricardo, sobre o Livro dos Espíritos, a partir da questão 371, que fala do idiotismo, da idiotia e da loucura. E precisamos entender que as doenças mentais sempre foram, e infelizmente continuam sendo, objetos de preconceitos. E não eram diferentes na época de Kardec. Até hoje, ainda há esse preconceito, mesmo estando nós no século XXI, as doenças psiquiátricas, de uma maneira geral, têm muitas dificuldades de serem entendidas, de serem aceitas como uma outra doença comum. Lembrando aqui que a loucura é uma privação do uso da razão, uma privação do uso do bom senso.
E até o final do século XIX, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a loucura estava relacionada com o não cumprimento de ações sociais que a sociedade estabelecia como sendo coisas normais. Alguém que fizesse o contrário seria considerado como louco. E até certas doenças, como a epilepsia, eram confundidas com loucura. Então, qualquer ato de desagrado à autoridade ou de desacerto, desajuste com a sociedade, era considerado como sendo uma loucura. E, atualmente, ela está relacionada com um desequilíbrio mental que se manifesta numa percepção distorcida da realidade. Então, nós temos um psicótico, um esquizofrênico, que tem distorções de realidade e, hoje, felizmente, mesmo não tendo cura, tem tratamento. Os nossos irmãos portadores de transtornos psiquiátricos podem, hoje, ter uma qualidade de vida, principalmente depois da reforma psiquiátrica que aconteceu no meio do século passado, aí por volta de 1950 e em diante, houve uma grande reforma psiquiátrica no mundo e os irmãos portadores desse desequilíbrio passaram a ser tratados com respeito, com humanidade, uma coisa que até então não era. Antes de 1950, os nossos irmãos portadores de transtornos mentais eram restos, eram depositados em algum lugar, escondidos em algum lugar, como seres inferiores. Isso até século XX. Kardec escreveu século XIX. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente ao estudar Kardec. E Kardec faz uma série de questões aqui que nós vamos reproduzir na medida do possível aqui, não todas as questões, nem todos os temas abordados, mas, na medida do possível, vamos trazer esclarecimentos sobre a palavra de Kardec. Inclusive palavras que ele usava à época, que eram bastante comuns e que hoje têm um significado diferente daquele que tinha em 1857, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 371, ele pergunta se tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior. Só aí nós já temos duas palavras que, para nós hoje, têm um peso muito diferente do que tinha no tempo de Kardec. Os cretinos e os idiotas. E aí, para a gente entender bem, o cretinismo é uma doença mental, causada por um hipotiroidismo congênito, inclusive. Durante o desenvolvimento do feto, e mesmo depois do renascido, a ausência da tiroxina, que é um hormônio gerado pela tireoide, resulta nesse retardo do desenvolvimento cerebral. Então, isso é o que nós entendemos, o que a ciência entende por cretinismo, como ele fala aqui dos cretinos. E a idiotia, ou idiotismo, o idiota, é um grau mais severo da oligofrenia, também é uma outra doença. E a idiotia é causada por efeitos congênitos ou adquiridas, também. Então, tudo isso para explicar duas palavrinhas de Kardec. E a oligofrenia é uma doença que consiste numa deficiência mental ocasionada pela interrupção no desenvolvimento normal do sistema nervoso central, ou em feto, ainda intrauterino, ou mesmo depois de nascido, há uma interrupção do desenvolvimento do sistema nervoso central e gera a oligofrenia. Por isso, essa pergunta de Kardec merece um esclarecimento nessas palavras. Então, voltando à questão dele, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos ou dos idiotas, ou seja, desses irmãos que têm alguma dificuldade psiquiátrica, tem uma natureza inferior? E é claro que nós espíritas, hoje, sabemos que não. E os espíritos dizem que não. Nenhum fundamento essa ideia da inferioridade de uma alma, porque está, me permita aqui, acoplada, né, a um corpo doente. Porque, em realidade, quem está doente é o corpo.
É o corpo é que tem essa dificuldade. O corpo é que não retrata, não dá ao que o espírito precisa. Então, dizem os espíritos que eles trazem almas humanas, não raro, mais inteligentes do que nós supomos. Aí podemos dizer até mais inteligentes do que nós mesmos, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofreria da impossibilidade de falar, um cego da impossibilidade de ver. Falar em cego, lembramos aqui o nosso irmão Luiz Antônio Mileco, acho que todo mundo, ou muitos de nós conheceu dentro do movimento espírita, cego de nascença, mas tinha uma sensibilidade e tinha uma mediunidade que, quando mediunizado, ele via. Então, um espírito muito mais, pelo menos a minha, eu imagino, muito mais evoluído do que eu, e tinha uma deficiência visual de nascença. Então, o portador de transtornos mentais não é uma alma inferior, não tem uma alma inferior. Ele só tem um corpo com deficiência. E Kardec pergunta, então, qual o objetivo da providência divina criando seres desgraçados, como estes? E eu estou usando aqui as palavras de Kardec, tá? Os seres desgraçados, idiotia, cretinice, são palavras de Kardec. Então, qual o objetivo de criar seres desgraçados como esses? Os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão em se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos. Entendemos que todos estamos aqui num planeta de expiação e provas para pagarmos, para resgatarmos débitos. E esses irmãos não são diferentes. Esses irmãos estão no mesmo nível. E aí, para ratificar a nossa fala aqui, nós fomos consultar o Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Depois, vocês podem, os nossos ouvintes aí, os nossos participantes, podem se aprofundar um pouco mais. Lá nesse livro, capítulo 6, tem uma mensagem chamada Alienação Mental. Foi uma reunião pública de 23 de janeiro de 1959. E o Emmanuel escreve alguns trechos. Peguei alguns trechos dessa mensagem para que possamos entender, né, qual o objetivo, com que objetivo Deus cria, né, Deus permite essas almas que se reencarnem em corpos de cretinos. E o Emmanuel nos diz que, enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade dos nossos desregramentos. É assim que esses irmãos atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagram ao mundo da crueldade e à injustiça, furtando-se à segurança e à felicidade dos outros. E aí ele vai dar uma série de razões para que essas coisas possam acontecer. Diz ele, fazedores de guerra que depravam a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro. Legisladores despóticos que pervertem a autoridade. Magnatas do comércio que segregam o pão, agravando a penúria do próximo. Profissionais do direito que abusam de torturar a verdade em proveito do crime. Expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso. Artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão. E homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa que lhes segregam os pensamentos. Então, o Emmanuel já nos mostra aqui, né, por quê ou qual o objetivo nós reencarnamos em corpos idiotas, em corpos de cretinos. Então, esses irmãos, e por favor, não vamos olhar aqui esses irmãos como um olhar crítico, mas vamos olhar para nós mesmos, esse é o convite que eu sempre faço,
Vamos olhar para nós mesmos. Como é que eu estou nessa relação que o Emmanuel coloca aqui? Né? Dos legisladores despóticos, dos donos da casa, homens e mulheres que fugiram ao compromisso, dos políticos que fazem besteira, dos administradores que administram mal. Como é que nós estamos trabalhando com isso? Como é que nós estamos lidando com isso? Porque todos nós estamos sujeitos a uma reencarnação com essa dificuldade. Porque não é uma punição de Deus reencarnarmos com essa dificuldade. É uma correção, uma maneira de aprendermos, uma maneira de crescermos, uma maneira de evoluirmos. Por isso, a gente precisa olhar para nós mesmos. E o Emmanuel nos diz que a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. Então, todos esses irmãos que causaram esse tipo de desvio, como nos lembra Emmanuel aqui, precisamos ou precisaremos voltar como pessoas com problemas com dificuldade, pessoas com dificuldade. Todos nós, desse modo, ou todos vós, diz ele, né, que recebeste no lar anjos tristes, pessoas com dificuldade, receba-as com paciência, com humanidade, com respeito, com ternura. Então, olhemos os nossos irmãos com deficiências mentais como irmãos doentes, como irmãos que necessitam de apoio, que necessitam de ajuda, necessitam de respeito. Lembrando lá o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade nos diz que os doentes são os filhos preferidos. Eu vim para os doentes, porque eu sou o médico das almas. E os doentes são meus filhos prediletos. Todos nós, de alguma maneira, temos algum tipo de doença. Mas, quando temos uma doença mental, eu falei aqui no início, muito grande. Quando há uma doença orgânica, alguém está com câncer, está com qualquer outra doença, uma doença degenerativa, nós olhamos com carinho, olhamos com amor, olhamos com piedade. Quando vemos um irmão com dificuldade emocional, com dificuldades mentais, via de regra, nós não temos ainda esse olhar. Via de regra, claro, não temos esse olhar caridoso que deveríamos ter para com esses nossos irmãos. E Kardec foi muito feliz ao abordar esse tema, e claro que ele não podia aprofundar como nós aprofundamos hoje, porque a ciência não tinha ainda esses medicamentos. À época de Kardec, como dissemos, até início do século XX, os nossos irmãos ficavam depositados num local onde era degradante, a situação degradante de seres humanos. Hoje, nós temos medicamentos e temos muitos irmãos portadores de psicose, de esquizofrenias, de transtornos dos mais variados, que têm uma qualidade de vida, ou que pode ter uma qualidade de vida boa. Porque há medicamentos, tá aí os benzodiazepínicos, né, que nos ajudam muito nisso, há medicamentos que ajudam a controlar os surtos, os delírios e tudo mais que é característica dos nossos irmãos portadores de doenças mentais. Então, quando o Kardec diz que o objetivo, né, é a providência criando esses seres desgraçados, os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos à punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestar mediante órgãos não desenvolvidos. E logo na pergunta A, ele diz: não há, pois, fundamento para dizer que os órgãos nada influenciam sobre as faculdades. Então, os órgãos não influenciam sobre a faculdade? E os espíritos, nunca dissemos isso. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem e muito. Os órgãos influenciam demais.
muito grande sobre a manifestação das faculdades. Mas são todos eles, a origem não está nos órgãos, a origem está na deficiência espiritual, no desrespeito do espírito às leis divinas. Por consequência, ele vai reencarnar num corpo deficiente. E aqui está uma diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não poderá executar, não poderemos ouvir uma boa música se o instrumento dele estiver com defeito. Mas ele não deixa de ser um excelente músico. Nós imaginamos aqui um Paganini, por exemplo, com um violino desafinado, ou com um violino com as cordas ruins, um instrumento ruim. Ele não deixaria de ser Paganini, ele não deixaria de conhecer música, mas não poderia executar uma peça dele mesmo, sei lá, ou de outro autor, com a maestria, com o virtuosismo que ele exercia, que ele executava. Não deixou de ser músico, mas não pode executar. Um espírito não deixa de conhecer, não deixa de ser inteligente, não deixa de ter informações, mas ele não tem um corpo que permite que ele exerça essas atividades. E qual seria, então, pergunta Kardec, o mérito da existência de seres que, como os cretinos e idiotas, não podem fazer o bem nem o mal e se acham incapacitados de progredir? É muito relativa essa questão também, eles dizem, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Como lemos lá no Emmanuel, é uma consequência de atos praticados, uma consequência de desrespeito às leis de Deus. E aqui se faz, aqui se repara. É até título de um livro do nosso amigo Gerson Simões Monteiro, escreveu um livro com esse título. Aqui se faz, aqui se repara. Então, a partir do momento que eu desrespeito as leis de Deus, eu sou obrigado a consertar aquilo que eu desconcertei, aquilo que eu quebrei, aquilo que eu impedi de funcionar bem. Eu preciso reparar todo o mal que eu fiz. Lembram-nos lá os amigos espirituais que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, a partir do momento que eu faço o mal, eu tenho que reparar esse mal fazendo o bem. Não necessariamente a pena de talião, o olho por olho, dente por dente. Mas eu posso trabalhar, eu posso servir, eu posso amar, no sentido de ajudar a mim mesmo nesse progresso e no sentido de reparar as coisas que eu não fiz, as coisas que eu desrespeitei. Então, é uma expiação como outra qualquer. Então, uma pessoa que nasce com alienação mental é a mesma coisa uma pessoa que nasce com deficiência física, com a cegueira, com a surdez, com a mudez. É uma deficiência comum. Então, nós precisamos entender. É uma dificuldade do espírito que ele está saudando. É uma consequência das ações praticadas. Lembramos Paulo de Tarso escrevendo aos Gálatas, quando ele diz lá, a Deus não se engana. Você pode plantar tudo aquilo que você quiser, mas terá que colher tudo aquilo que você plantar. Então, eu tenho que colher tudo aquilo que eu plantar. E, de novo, não se trata aqui de olho por olho e dente por dente. Paulo, escrevendo aos Hebreus, repetindo o Velho Testamento, ele dizia, o Pai não quer sacrifício, mas misericórdia. O Pai não quer oblata, mas misericórdia. Então, eu não tenho que renascer cego, necessariamente, porque fiz alguém perder a vista. Ou eu não tenho que nascer deficiente mental, porque eu criei alguma dificuldade para alguém. Eu posso resolver isso trabalhando, amando, servindo, ajudando. É o que Paulo lembra aos Hebreus quando escreve essa carta a eles. O Pai não quis sacrifício pelo pecado, mas o Pai quer misericórdia.
Então, que sejamos misericordiosos, porque nós precisamos de misericórdia também. Então, a idiotia, a loucura, é uma consequência dos nossos atos praticados anteriormente. E Kardec pergunta se pode, assim, no corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um gênio em existência precedente. Acho que para nós, né, é tranquila essa resposta, porque pode o espírito que está habitando um corpo de um idiota, de um cretino, pode ter sido um gênio, pode ter habitado, pode ter sido um espírito muito inteligente? Sim. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Mas quando nós abusamos de qualquer coisa. Por isso, o equilíbrio é fundamental no uso que façamos da nossa inteligência, dos nossos talentos, lá da parábola dos talentos. Quantos talentos nós recebemos? Quantos talentos nós temos à nossa disposição? E quais usos estamos fazendo desses talentos? Como eu estou usando esses talentos? Porque se eu não estiver usando o talento da inteligência, eu não estiver usando bem o talento da inteligência, eu posso voltar, eu poderei voltar num corpo de um idiota, num corpo de uma pessoa, de um corpo com debilidade mental, um corpo com dificuldades mentais. Então, é importante saber o que eu estou fazendo hoje, como é que eu estou usando hoje os talentos. Eu estou multiplicando ou eu estou enterrando? Como fez lá uma das pessoas que receberam o talento, que enterrou porque sabia que ele colhia onde não tinha plantado. Nós recebemos inúmeros talentos, dentre eles o da inteligência. Então, precisamos estar atentos para fazermos bom uso dele. Na condição de espírito livre, tem o idiota consequência do seu estado mental? Ou seja, eu estou num corpo de idiota, num corpo com deficiência, mas eu tenho desdobramentos. Eu posso, em desdobramento, né, olhar para aquele corpo e Kardec pergunta se ele tem condição, se ele tem consciência desse estado mental. E ele diz que sim, frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são uma expiação ou são uma prova. O que é mais complicado ainda, gente. Imagine uma pessoa, um espírito encarnado num corpo de um idiota. E durante o desdobramento, seja do sono físico ou qualquer outro tipo de desdobramento, ele consegue perceber, ele consegue rever a sua inteligência, os seus atos, ele consegue se ver inteiro. E ele tem que voltar para aquela cadeia. Ele tem que voltar para aquele corpo com deficiência, o que para ele é um grande castigo. Mais à frente, Kardec fala sobre isso. Porque eu tenho que voltar, mesmo não querendo, eu tenho que me trancar. Guardadas as devidas proporções, é como se um presidiário aí qualquer, de um presídio desse, saísse e se visse livre, disse, agora você tem que voltar lá para o presídio. E ele volta e entra no presídio, tranca e dá a chave lá para o guarda, para o porteiro. Quando nós voltamos para o nosso corpo físico após o desdobramento, é isso. Estamos voltando para uma prisão. Estamos voltando para um estado de incapacidade de ação em muitas situações. E qual, na loucura, a situação do espírito? Pergunta Kardec. E ele diz que o espírito, quando está em liberdade, quando está desencarnado, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce as impressões sobre a matéria. Então, até lembrando, perispírito, matéria. Então,
O espírito exerce, recebe e exerce, quando fora do corpo, ações sobre a matéria. Quando encarnado, porém, ele só encontra em condições muito diversas, ele se encontra, né, em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Então, quando encarnado, eu dependo daquele corpo para agir, desde que eu não esteja em desdobramento. Quando eu estou desencarnado, eu ajo normalmente. Quando eu estou encarnado, eu dependo daquele corpo para agir. E se esse corpo tem uma deficiência qualquer, isso vai me dificultar a ação. Falamos aqui do músico com o instrumento. Mas se esse corpo tem uma deficiência auditiva, por exemplo, eu não vou escutar. Se ele tem uma deficiência no nervo óptico, eu não vou ver. E se ele tem uma deficiência no cérebro, eu não vou poder usar a minha inteligência. Então, essa é a situação. Então, diz Kardec, ou dizem os espíritos, né? Nós nos tornamos surdo se o corpo tiver alguma deficiência nessa área da audição, nessa área do cérebro. Então, por aí podemos entender que desorganizado, desequilibrado, destrambelhado, como usam essa palavra aqui os espíritos, é o corpo, não o espírito. O espírito precisa passar por isso, porque destrambelhado é a matéria que está destrambelhada. O espírito precisa passar por isso como uma prova, como uma expiação. Então, isso é fundamental, que isso seja gravado, seja marcado. Mas é só uma prova, só uma expiação. A partir dali, ele está indo embora. Então, desorganizado é só o corpo, diz eles. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, em certos limites. O que não pode acontecer, e que pode acontecer, impressionar seu espírito temporariamente com alteração dos órgãos, pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Nós recebemos impressões e influenciamos matéria. Espírito e matéria interagem. O espírito precisa da matéria para interagir. E a matéria é inteligente. Como é que eu vou usar o termo aqui? Ela é criada a inteligência, dada a inteligência à matéria através do espírito. Então, nós precisamos estar atentos sobre nosso comportamento em termos mentais. E aí sim, por que razão, pergunta Kardec, a respeito do suicídio. Por que razão a loucura leva muitas vezes ao suicídio. E muitas vezes, infelizmente, leva ao suicídio. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Lembramos, mais uma vez, que os nossos irmãos suicidas, eles não têm, em princípio, a ideia de matar-se. Eles não têm, em princípio, a ideia de acabar com a vida. Eles têm, em princípio, a ideia de acabar com a dor. Por isso, muitos dos nossos irmãos cometem suicídio porque a dor é muito intensa. A dor é muito forte. Não necessariamente uma dor física, mas uma dor moral é muito intensa. E aí eles cometem esses desatinos e, para se livrar dessa dor, precisamos, mais uma vez, olhar para esses irmãos, também esses irmãos, com carinho, com respeito, com amor. E tendo em mente aquele julgamento da mulher adúltera que Jesus nos ensina lá no Evangelho. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Então, quando olharmos para um irmão que tentou suicídio, ou que está com ideia de suicídio, ou que se suicidou mesmo, e não vamos dizer esse irmão é covarde, é um fraco, não é nada disso. É um irmão com doença, com um adoecimento da mente. Um irmão com adoecimento também, muitas vezes, do corpo. E isso o faz querer buscar, a exemplo do louco, querer buscar a libertação, querer buscar a liberdade. Porque todos nós já passamos, imagino, todos nós aqui, já passamos por algum tipo de dor, tanto física quanto moral. E a dor, ela sendo muito intensa, ela nos tira do equilíbrio, ela nos tira do eixo. E quando estivermos desequilibrados, poderemos cometer um ato de loucura. Por isso, o médico das almas diz que veio para os doentes, lá no capítulo 6 do Evangelho. Eu sou o médico das almas. E os doentes são meus filhos preferidos. Então, ele não fala doente do corpo ou da alma. Os doentes, de uma maneira geral. Porque a alma recebe a influência do desequilíbrio do espírito. Então, nós precisamos trabalhar esse equilíbrio. E por que esses irmãos, então, tentam sair da prisão? Porque quando ele se deixa o corpo físico, ele se vê livre. Ele se vê sem loucura. Ele se vê com normalidade, sendo um ser normal. Então, é nada mais justo que na cabeça dele, se eu deixar esse corpo, eu vou conseguir estar bem. É claro que nós sabemos que isso não vai acontecer. Mas, na hora da dor, nós precisamos entender isso para não julgarmos, para não criticarmos esses irmãos que cometem esse ato de loucura. Porque é um ato de loucura. E nos lembram os amigos espirituais, nos lembra aqui a ciência, os estudiosos da psicologia, da psiquiatria, de que o uso de drogas também acentua muito tanto a ideação suicida ou o ato suicida, quanto os surtos psicóticos. O uso de drogas, especialmente drogas alucinógenas, levam pessoas a cometerem suicídio. Levam pessoas a terem surtos psicóticos. E num surto psicótico, uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Porque ela perdeu a razão. No surto psicótico, ela não raciocina. Ela não sabe quem é pai, quem é filho, quem é irmão, quem é amigo. Ela não tem essa ideia. Ela tem uma dor muito intensa e que, naquele momento, por favor, com todas as aspas possíveis, tá? Com todas as aspas possíveis. Naquele momento do surto, é como se ela fosse um psicopata. Ela não tem sentimentos. Porque o psicopata, diferente do louco, né? O psicopata pensa, raciocina, é muito inteligente, tem um corpo saudável, mas é uma pessoa fria, sem sentimentos, sem emoções, sem qualquer tipo de emoção. E ela faz qualquer coisa, é capaz de fazer qualquer coisa para atingir um fim que ela deseja. Então, para ela, o fim justifica os meios. Ela usa qualquer meio para atingir o fim. Um irmão nosso, louco, aqui usando o termo de Kardec, ou psicótico, num surto, ele está, aspas, psicopata. E é capaz de fazer qualquer coisa. É capaz de fazer uma loucura, sim. Então, nós precisamos estar atentos a isso, e se tivermos amigos, familiares que tenham esse tipo de dificuldade, se não tiver a fazer um tratamento, precisa fazer um tratamento. Precisa buscar uma ajuda.
E as ajudas, normalmente, eu costumo dizer, ela tem que basear em três pontos essenciais. Ela precisa de medicamento. Um psicótico precisa de medicamento. E é medicamento indicado por um psiquiatra. Ela precisa de uma terapia, porque ela medicada, ela está mais ou menos equilibrada. E aí, num processo terapêutico, ela vai se conhecer, ela vai se ver. Normalmente, ou eu atendo muitos, conheço muitas pessoas que não querem tomar o remédio. E isso é muito ruim. Um psicótico que não toma remédio, com certeza vai surtar e vai gerar grandes dificuldades, ou pode gerar grandes dificuldades. E no processo terapêutico, ele aprende que ele precisa desse medicamento. Ele aprende que o medicamento dá a ele uma qualidade de vida que ele não tem fora do medicamento. Então, ele precisa do tratamento químico, né, psiquiátrico, do tratamento psicoterápico, de um psicólogo, e o tratamento espiritual. Nós não podemos esquecer nunca que o tratamento espiritual é fundamental. E quando dizemos aqui espiritual, não queremos dizer necessariamente espíritas. Até porque, né, não é só espírita que tem psicose. Então, tem irmãos católicos, protestantes, ateus, que têm essas dificuldades. Então, para os irmãos, nós indicamos sempre um tratamento espiritual. Na sua igreja, no seu templo, no seu terreiro de umbanda, de candomblé, sei lá onde for, aonde ele se afinizar, mas que ele vá buscar um tratamento espiritual também. Porque, lembramos, né, os nossos irmãos psicóticos, ou chamados loucos, têm sempre uma companhia espiritual. Aquela nuvem de testemunho que fala Paulo, né, está ali mais intensa do que nunca. E também, por afinidade, são espíritos desequilibrados. São espíritos também psicóticos. São espíritos também loucos, que perderam o equilíbrio. Perderam o juízo, e muitas vezes ele está vagando como se estivesse encarnado. E muitos deles, às vezes, nem sabem que desencarnaram. E se aproximam por afinidade daquele irmão que está com essa doença. Então, o tratamento espiritual é fundamental. No nosso caso, o tratamento da desobsessão, do passe, da água fluidificada, ajuda muito nesse processo de tratamento desses irmãos. E quem nunca visitou, vale a pena visitar uma instituição dessa. Vai ali na Clínica da Gávea, vocês estão aí na Zona Sul, dá uma chegadinha na Clínica da Gávea, né? Dá uma olhada lá, como ficam aqueles irmãos. Ainda hoje, século XXI, num estado lamentável, lastimável. Entendemos que são irmãos que descumpriram as leis de Deus, mas são irmãos que precisam de carinho, precisam de respeito, precisam de amor. Então, esses irmãos, vamos olhar para eles com esse olhar de irmão. Vamos olhar para ele como Jesus olharia. Como é que Jesus olha para aquele cidadão? Como é que Jesus olhou para aquela mulher lá no julgamento lá da mulher adúltera? Ninguém te condenou. Então eu também não te condeno. E ele tinha autoridade para condenar. Nós, seres ainda imperfeitos, espíritos imperfeitos, não temos essa condição de julgar ninguém. Não temos nenhuma maneira, nenhum jeito de fazer isso. Então, precisamos ter esse cuidado. E depois, aqui na questão 7.7, olha o finalzinho. Depois da morte, o espírito alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como um homem que desperta, se ressente por algum tempo da perturbação que o lançara ao sono. Então, depois da morte, nós sabemos que tem aquela perturbação do pós-morte. E se essa duração da loucura foi muito longa,
esse período também costuma ser mais longo no plano espiritual. Os amigos, ao deixarem o corpo desarranjado, desorganizado, têm dificuldade porque eles ainda levam as impressões da matéria. Eles ainda, por isso que os espíritos sentem frio, sentem dor, sentem fome, sentem calor. Não é que eles têm matéria a mais para para ter essas sensações, mas eles levam a sensação ainda de estar ligados à matéria. Não é diferente com os nossos irmãos esquizofrênicos, os nossos irmãos psicóticos. Quando deixam o corpo, eles ainda levam algum tempo. Por isso, mais uma vez, a prece por esses irmãos é fundamental. A prece os ajuda no seu despertar. O amor que enviemos para ele, a energia que enviemos para ele, de positividade, de amor, de respeito, de carinho, os ajuda a se deslindar, a se desvencilhar do organismo ou da impressão que eles têm ainda da matéria e podem retomar a sua condição normal de espírito. Então, durante algum tempo, eles podem, sim, ressentir-se. E na última questão, Kardec pergunta de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte. De certa maneira, que até antecipamos aqui a resposta dos espíritos. E eles, porque depois da morte, ele não tem mais um corpo desarranjado. Ele não tem mais um violino quebrado. Então, como isso ainda o atrapalha? Pergunta Kardec. E os espíritos, como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz necessário um tempo a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendiam. Então, durante algum tempo, como dissemos anteriormente, vamos sim ter a sensação de estarmos sentindo ainda aquelas coisas. E me lembro aqui o livro Obreiros da Vida Eterna, quem leu aí com certeza deve se lembrar, do espírito sentindo ou tendo a sensação dos vermes comendo o seu corpo. O seu corpo em decomposição e o espírito ali ainda ligado ao corpo, e ele tendo a sensação de ver, de os vermes estarem o devorando. Quando, em realidade, ele não tem mais corpo, ele não está mais ligado àquele corpo. Como o esquizofrênico ou psicótico não está ligado mais ao corpo do adoecido. Mas, ainda assim, como uma recordação, ele traz essa lembrança, ele traz essa sensação e armazena em si durante algum tempo. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, é muito importante que tenhamos em mente o respeito, o amor, o carinho que devemos ter por esses irmãos. Porque quando eu tenho uma doença orgânica, eu vou lá no laboratório, faço o exame, ele tem um câncer. Então faz radioterapia, faz quimioterapia, faz... Ok. Nós olhamos para isso com carinho. Aquela pessoa, coitada, está com câncer. Mas aquele é louco. Aquele é louco varrido. Aquele é louco de pedra. Se afaste dele. Precisamos mudar, modificar esse nosso olhar em relação a esses nossos irmãos doentes mentais. É o convite que deixo para você, deixo para mim e para todos nós. Eu me esforço por fazer isso, olhar esses irmãos como pessoas adoecidas ainda, mas eu também tenho doenças. Eu também tenho inúmeras doenças. Não sou, nessa encarnação, um psicótico, mas tenho inúmeras outras doenças. Então, como diz o ditado popular, seria o roto falando de esfarrapado. Então, a gente precisa ter cuidado para não criticar, para não julgar esses irmãos e ajudar no que for possível. Muito obrigado aí pela paciência de vocês, pelo carinho, e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser.
Bom, em primeiro lugar, né, nós gostaríamos de agradecer, né, ao nosso companheiro Valdemir por essa, não só por ter atendido ao convite, né, de vir falar conosco na nossa reunião pública, mas por essa palestra tão esclarecedora, tão importante para nós, né, em temas que ele tem tanta experiência. Então, muito obrigado, Valdemir. Agradecemos também a todos vocês que estão conosco até agora, que estão conosco todas as semanas, e gostaríamos de convidá-los, né, como sempre, para a próxima reunião, na próxima segunda-feira, também às 7h, cujo tema vai ser Espírito Protetor, e vai ser trazido para nós, o tema vai ser por Lígia Simões, ela é dirigente do grupo Boa Nova, dos Estudos Espíritas do Humaitá. Vamos, então, fazer a nossa prece final, agradecemos por esse nosso encontro, e com a prece nós vamos encerrar a nossa reunião. Vamos, então, mais uma vez, todos juntos, unidos pelo pensamento, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, Mestre querido. Muito obrigado por essa oportunidade que a nossa casa nos proporciona, Mestre. Agradecemos ao nosso companheiro Valdemir. E, inspirados nas suas palavras, nós gostaríamos, primeiro, Mestre, de transmitirmos as nossas vibrações, como ele disse mesmo, colocou, as nossas vibrações de amor, pedindo por nossos companheiros que nessa encarnação passam por essas provas tão difíceis. Não só por nossos companheiros, mas também pelos familiares, que temos a certeza de que estão sempre envolvidos com problemas de seus queridos, e com aqueles profissionais que também, com tanto amor, tratam deles. E também, meus queridos, inspirados nas palavras do nosso companheiro Valdemir, nós queremos pedir que nós, inspirados nesses ensinamentos, que eles nos sirvam também como um estímulo para a nossa transformação. Afinal, nós, como o mesmo então colocou, quem de nós é completamente são? Que nós, a cada dia, consigamos aprender ou evoluir, mestre querido, muito mais pelo amor do que essa dor. Nós sabemos que a dor é necessária tantas vezes para essas reparações, mas que nós consigamos aprendermos mais pelo amor do que pela dor. De todo o nosso coração agradecemos, em nome dos nossos benfeitores, dos benfeitores de nossa casa em particular. Em teu nome, mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos agora, para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus.